O CNJ em Ação começa agora. Hoje você vai conferir os destaques da primeira sessão do mês de novembro do Conselho Nacional de Justiça. Entre eles, a decisão de abertura de processo administrativo disciplinar contra o presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, desembargador Mário Alberto Simões Hirst, e contra a ex-presidente do Tribunal do Estado, desembargadora Thelma Laura Silva Brito. Os dois são suspeitos de envolvimento em irregularidades no pagamento de precatórios. Vai saber quais os eventos que vão movimentar o Judiciário e como acompanhar o Conselho nas redes sociais. E ainda, uma entrevista com o conselheiro Saulo Casale Bahia. Nós vamos conversar sobre a informatização do Judiciário. Tudo isso e muito mais no CNJ em Ação, que começa agora. E a gente começa esta edição mostrando como foram as decisões da última sessão do Conselho Nacional de Justiça. O primeiro processo a ser julgado na sessão de número 178 envolve as denúncias de irregularidades no setor de precatórios do Tribunal de Justiça da Bahia. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Francisco Falcão, pediu a abertura de processo administrativo disciplinar contra o atual presidente do TJ da Bahia, desembargador Mário Alberto Simões Hirst, e contra a ex-presidente da Corte, desembargadora Thelma Laura Silva Brito. Para o corregedor, a atuação dos magistrados permitiu o pagamento de mais de 400 milhões de reais de forma indevida. Há expectativas éticas sobre a toga que levam a decidir em favor da sociedade. Impoluto é o adjetivo para o magistrado. À sombra de suspeita, depõe-se contra a dignidade do Poder Judiciário. Em relação ao desembargador Mário Hirst, impõe-se afastamento porque encarna a representação do Poder Judiciário da Bahia e também está investido dos deveres de gestão e da condição de ordenador de despesa. Em fechando responsabilidades desse nível, a exposição pública das irregularidades aqui destacadas recomenda o seu afastamento. A desembargadora Thelma Brito deve ser afastada cautelarmente da jurisdição para que a dignidade da prestação jurisdicional seja preservada, a instrução processual ocorra fluidentemente e a fé pública na fiel observância da ordem cronológica de pagamentos de precatórios. A defesa dos magistrados negou as denúncias. Só depois de ter acesso a isso, concluída a sindicância, com a certeza de que os fatos são os fatos A, B e C, e que eles são ilícitos, é que você poderia trazer o feito para esse CNJ para deliberar a instauração ou não do processo disciplinar. O processo disciplinar é para apurar responsabilidade depois de ter a certeza com relação à existência dos fatos e a autoria deles. Não há qualquer descrição, indicação de conduta dolosa, culposa, nesse caso, data vênia. O conselheiro Fabiano Silveira divergiu em partes do relator e questionou a necessidade de afastamento dos desembargadores e também que os magistrados não teriam atuado no setor de precatórios. Cabe indagar se haveria justa causa para instauração do processo administrativo disciplinar contra os desembargadores Thelma e Mário Alberto Hirst. Inicialmente, não há nos autos, neste particular ainda, aponte com nada que, pelo menos não até onde eu consegui ver, nada que apontasse para o conluio, má-fé, prevaricação, outra forma dolosa de atuação dos referidos embargadores. No entanto, poderíamos discutir possível negligência das referidas autoridades. A conselheira Maria Cristina Peduzzi acompanhou o relator, apontou falhas no setor de precatórios, mas também divergiu da necessidade de afastamento dos investigados. Sem prejuízo de constatada qualquer dificuldade posterior que este Conselho possa, sem dúvida, revisar, e o próprio relator poderá, justificando, determinar, com certamente a anuência do plenário, afastamento posterior, se dificuldades posteriores forem criadas no prosseguimento das investigações. Logo depois, a conselheira Ana Maria Amarante também fez uma análise do caso e acompanhou o relator com o afastamento dos desembargadores e ainda sugeriu que seja feito pelo CNJ um aperfeiçoamento dos cálculos dos precatórios. Que haja, inclusive, até um mecanismo de cálculo no nosso site, a fim de que não sobejem mais dúvidas a partir de uma padronização a nível nacional,
para atualização de valores, porque esses desvios que verificamos não se compatibiliza com simples alegações de equívocos. Equívocos nesse montante, mais do que o dobro, isso não existe. Então, não haveria, nesse tocante, culpa em estrito senso, é dolo mesmo, que nós vamos buscar apurar. O caso de grande repercussão também mereceu especial atenção do conselheiro Flávio Cirângelo, que acompanhou na íntegra o voto do Corregedor Nacional pela abertura do processo administrativo disciplinar. O conselheiro chamou a atenção para questionamentos feitos por servidores, que já suspeitavam de erros nos cálculos dos precatórios. Foi levantado um erro evidente pelo funcionário Jefferson, que era um chefe intermediário, chefe do núcleo de precatório, chefia intermediária, que foi e levantou, olha, tem um erro gravíssimo, é quase a metade, de 90 para quase 170 milhões de reais. Apontou isso e nada foi feito, ao contrário. Os conselheiros Saulo Casale Bahia, Débora Ciocchi e a maioria dos outros integrantes da Corte também foram a favor da abertura do processo administrativo disciplinar, assim como o presidente do Supremo e do CNJ, ministro Joaquim Barbosa. É inadmissível que um presidente de tribunal ignore erros dessa gravidade na elaboração de precatórios. E mais, no caso, não se pode sequer admitir a hipótese de ignorância, porque ele foi alertado. Ele foi alertado e se omitiu. E isso é muito grave. A maior parte dos integrantes do Conselho Nacional de Justiça também votou pelo afastamento dos desembargadores Mário Hirst e Thelma Brito. O plenário do Conselho Nacional de Justiça também analisou o procedimento de controle administrativo que envolve o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 2 magistrados questionaram a promoção de 24 colegas, feita por antiguidade ou merecimento. A relatora do processo, conselheira Gisela Gondim, entendeu que houve falhas na escolha de 3 magistrados. Eu fiz uma simulação de promoção a promoção. Um dos requerentes, ele teria uma 99% de chance de ter sido promovido antes. Então, há prejuízo. Há prejuízo. Para pelo menos um do requerente, ele tem uma chance. Havia ou não prejudicados, imediatamente mãos se levantaram ali interessados. Não há prejuízo. Então, assim, eu acho que aí, no caso, eu tenho uma regra constitucional que ela tem uma determinação expressa, eu tenho que observar o 5º mais antigo, e essa regra, as regras infraconstitucionais, eu até posso ponderar com outras questões. Mas, no momento em que é uma violação expressa a um dispositivo constitucional e isso, associado a isso, prejuízo aos participantes do certame, eu não tenho como manter a 22ª, 3ª e a 24ª. O conselheiro Flávio Cirângelo, que tinha pedido vistas do processo, divergiu. Para ele, não houve irregularidade. A maioria dos conselheiros seguiu o voto de Flávio Cirângelo e o pedido foi julgado improcedente. Na próxima semana, você vai acompanhar as decisões da sessão de número 179. Veja agora um giro de notícias do Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça e a Comissão Nacional da Verdade fizeram um acordo de cooperação técnica para disponibilizar informações e documentos que possam ser úteis para os 2 órgãos. A Comissão da Verdade foi criada com o objetivo de examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos praticadas no período da ditadura militar brasileira. Órgãos dos poderes judiciário, entre eles o Conselho Nacional de Justiça e do Executivo e entidades da sociedade civil organizada, chegaram a um consenso sobre a criação de um Comitê Nacional de Direitos Humanos e Saúde Mental. O comitê será criado dentro da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, com o objetivo de proteger e promover os direitos das pessoas com transtornos mentais e dependência química. Um dos maiores gargalos do Judiciário, a fase de execuções das sentenças, deve ser enfrentado pelo Conselho Nacional de Justiça a partir de constatações levantadas pelo relatório Justiça em Números. Uma das alternativas em análise é repassar a cobrança de dívidas judiciais a agências de natureza administrativa. E chegou o momento de você se programar para conferir os próximos eventos que vão marcar o Judiciário. Confira os principais destaques. Entre os dias 4 e 6 de novembro, o Conselho Nacional de Justiça realiza em Alagoas o Mutirão Carcerário.
O objetivo é verificar a situação processual dos presos e desafogar o sistema prisional do Estado. Nos dias 18 e 19 de novembro vai ser realizado o 7º Encontro Nacional do Poder Judiciário. O evento será no Centro de Convenções de Belém, no Pará. As inscrições estão abertas até o dia 8 de novembro. Informações no e-mail cerimonialcnj@cnj.jus.br. De 2 a 6 de dezembro será realizada em todo o país a Semana Nacional da Conciliação. O objetivo é reduzir o número de tramitação no judiciário. Empresas e cidadãos que querem colocar os processos na tentativa de acordo devem procurar os tribunais para fazer inscrição e ficar atentos aos prazos de cada estado. O 7º Congresso Ibero-Americano sobre Cooperação Judicial está marcado para os dias 26 e 28 de novembro, em Buenos Aires, na Argentina. Outras informações no e-mail do Congresso, redlage@lirium.com.br ou no telefone 31 3342 3888. Nós vamos agora a um rápido intervalo e daqui a pouco eu converso com o conselheiro Saulo Casale Bahia. Ele é o presidente da Comissão Permanente de Tecnologia da Informação e Infraestrutura do CNJ. Nós vamos falar sobre o aprimoramento do processo judicial eletrônico. Até já! O CNJ em Ação está de volta com o quadro Bastidores. O programa de hoje recebe o conselheiro Saulo Casale Bahia. Ele é presidente da Comissão Permanente de Tecnologia da Informação e Infraestrutura do CNJ. Doutor Saulo, muito obrigado pela presença. Doutor Saulo, que também é membro da Comissão Permanente de Eficiência Operacional do CNJ e também vice-coordenador do projeto de cooperação de acesso à justiça. Mas, inicialmente, vamos falar do PJE. Em que consiste esse projeto? Bem, o projeto PJE é uma das iniciativas mais relevantes nos últimos anos na Justiça, de um modo geral. E hoje ele tem essa coordenação geral por parte do Conselho Nacional de Justiça. E é uma ferramenta que vai modificar o modo como a prestação jurisdicional é feita. E, basicamente, o resultado imediato que se pode imaginar advir dele é a agilização dos processos, a racionalização dos procedimentos, a diminuição do tempo de tramitação, a segurança do processo, né, da prestação jurisdicional. As etapas, elas passam a ser automatizadas, as intimações passam a ser automatizadas, o uso da tecnologia da informação abre novas perspectivas para os advogados e partes. E os efeitos serão bastante positivos. A dificuldade é justamente vencer os desafios para a implementação. E que desafios são esses? Há desafios técnicos, porque isso demanda a existência de um hardware compatível com o projeto. Há que haver investimento na aquisição de equipamentos, computadores, terminais, implantação de rede lógica para transmissão de dados e o próprio desenvolvimento do software do processo judicial eletrônico. E hoje nós temos esse desenvolvimento iniciado por vários tribunais de modo independente. Vários tribunais iniciaram o desenvolvimento e possuem programas que muitas vezes não são compatíveis entre si, não são compatíveis com o programa do Conselho Nacional de Justiça. Não que sejam ruins, às vezes são bons, mas... Às vezes são bons, eles têm funcionalidades até muito boas e, às vezes, um possui uma determinada funcionalidade que o outro não possui, um estado possui, outro estado não possui. Os estados, muitas vezes, desenvolveram sistemas em paralelo dentro da própria unidade jurisdicional. Por exemplo, há estados, para falar de justiças estaduais, ou há tribunais regionais federais, que possuem 4, 5, 6 sistemas concomitantemente. E, às vezes, a energia que poderia ser dirigida para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de um sistema melhor fica diluída com esse desenvolvimento simultâneo dentro da própria unidade. E isso, se nós considerarmos todo o país, a perda de energia pode ser muito grande. Então, a ideia hoje que nós estamos discutindo no âmbito da comissão é no sentido de uma
maior uniformização do processo judicial eletrônico, tornar o sistema mais integrado, mais homogêneo e com uma interface no sentido de unificação mesmo desse processo, o que é uma demanda, inclusive, da advocacia, que lida, os advogados não querem continuar lidando com diferentes processos, com diferentes modos de uso. Então, a ideia é trabalhar para expansão, uniformização, unificação, no menor prazo possível. Isso é um dos objetivos da comissão. Conselheiro, vamos falar então agora da comissão de eficiência, o projeto de eficiência operacional, e aí eu gostaria que o senhor falasse desses 3 temas, que é justamente a promoção, que é tratada justamente por essa comissão permanente, que é a promoção de magistrados, o teto, né, e também concurso. Ali nós temos temas relevantes em discussão. Um deles foi citado, é a regulamentação dos concursos públicos. Nós temos uma resolução, a resolução 75, que vem sendo observada pelos tribunais desde que foi editada. E, obviamente, todas as normas elas precisam de um aperfeiçoamento permanente. Estamos no momento atual, hoje, inclusive, temos uma reunião a respeito, para a revisão desta resolução sobre concursos públicos. Algumas ideias estão sendo colocadas na comissão, como a unificação, a possibilidade de uma fase nacional ou de fases nacionais desse concurso, o curso o estágio dentro da fase do concurso. Então, são temas relevantes. Nós estamos aperfeiçoando. E a tentativa é chegar a uma redação e levar ao pleno do Conselho para aprovar uma modificação. Temos também a resolução sobre promoções. A resolução 106 já foi editada, os tribunais começaram a observá-la, muitas dúvidas, muitas questões surgiram. E essas questões são justamente as questões que estão chegando à Comissão de Eficiência Operacional, que se preocupa, então, em aperfeiçoar a Resolução 106. Estamos também no processo de aperfeiçoamento dessa resolução. É muito difícil criar critérios objetivos de merecimento. E, por vezes, as soluções que os tribunais implementaram demandam uma regulamentação pelo CNJ mais precisa, ou há sugestões muito boas que partem desta prática dos tribunais na implementação da resolução. Então, a comissão também está atenta, assim como a questão do teto remuneratório. Eu sou relator desse processo sobre o teto remuneratório. E o que se percebe é que a regra da Constituição Federal que estabeleceu esse limite não vem sendo observada a contento por muitos tribunais. E chega ao CNJ, chegam reclamações e essas reclamações estão todas sendo reunidas em um processo onde serão analisadas as questões. Que tipo de reclamação, por exemplo? De ultrapassagem do teto remuneratório, criação de verbas de maneira contrária ao que prevê a Constituição, penduricalhos e modos de se fugir ao teto, que é um mandamento constitucional, é uma medida moralizadora e que tem que ser mantida pelo CNJ. É um trabalho, inclusive, de fiscalização, de acompanhamento, de monitoramento e de normatização também para que a regra da Constituição Federal seja observada. Agora, conselheiro, o senhor é vice-coordenador do projeto de cooperação. Como é que funciona? Qual é o objetivo desse projeto? É a Comissão Permanente de Acesso à Justiça e Cidadania. E ela tem vários projetos. Ela tem o projeto de mediação e conciliação, ela tem o projeto relacionado à Lei Maria da Penha, ela tem o processo de acesso à justiça, casas de cidadania, etc. E tem um dos projetos, me parece são 6 ou 7 programas, nós chamamos programas, 6 ou 7 programas, que é o de cooperação judiciária. E dentro do programa de cooperação nós temos o projeto de cooperação judiciária nacional, com a ideia de criação de uma rede entre juízes dos diferentes ramos da justiça, eleitoral, trabalhista, militar,
estadual e federal comum, no sentido de otimizar rotinas, otimizar atos que demandem intervenção de outro ramo da justiça e facilitando o processamento, abreviando as formalidades, no sentido de que a prestação judicional se dê de uma forma mais rápida e eficiente. E, ao lado dessa rede nacional, nós constituímos recentemente, esse mês de agosto, o grupo de trabalho para a cooperação jurídica internacional. Estamos começando os trabalhos e esse grupo da cooperação jurídica internacional vai lidar com a cooperação na área da adoção internacional, do cumprimento da Convenção de Haia sobre sequestro de menores. Vamos cuidar também da cooperação na área penal, medidas de auxílio direto, vamos cuidar também da recuperação de ativos. E são temas relevantes e também não temos uma rede hoje implantada de cooperação jurídica, e a ideia é que essa rede nacional ela também sirva à cooperação internacional. São as primeiras ideias que estão surgindo, é um trabalho que está começando, porque, afinal de contas, o CNJ renovou sua composição. É verdade, recentemente, e esta nova composição começa, então, um mandato, ela foi renovada na maioria, e as ações começam a ser implementadas agora. É um período curto, onde o não magistrado atua como conselheiro, membro do Ministério Público, o representante da OAB, o representante da Câmara e do Senado, além dos magistrados, integram o CNJ. Então, há que se trabalhar muito para que as iniciativas possam ser iniciadas e concluídas e assim, haver a efetiva colaboração à justiça, à melhoria da justiça, que é o papel do CNJ. Sem dúvida. Bem, conselheiro Saulo Casale Bahia, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Nós vamos ver agora mais uma reportagem tratando de assuntos importantes do Conselho Nacional de Justiça. Alas exclusivas para lésbicas, gays, bissexuais e travestis. Em alguns presídios brasileiros, essas pessoas já cumprem pena assim, em espaços separados dos outros detentos. A medida foi adotada por causa dos constantes abusos sexuais e psicológicos, além das tentativas de assassinatos que ocorriam com frequência. Para o homossexual é bem mais complicado, tem perseguição, humilhação, maus tratos, o preconceito aqui dentro ele é dobrado. E com a criação da ala a gente tem uma certa privacidade, a gente não fica segregado, separado dos outros, mas a gente tem o nosso cantinho, que lá eu posso tomar um banho sem ninguém me olhar, eu posso dormir em paz, que ninguém vai me maltratar. Minas Gerais foi o primeiro estado a implantar ala separada para homossexuais em penitenciária. Na Paraíba, Mato Grosso e Rio Grande do Sul também já existem esses espaços. No próximo ano, o estado da Bahia deve implantar o sistema. 17 unidades da federação já assinaram um termo de cooperação se comprometendo a criar alas exclusivas. O coordenador-geral de promoção dos direitos de lésbicas, gays, bissexuais e travestis diz que a recomendação foi feita em todo o país. Segundo ele, os presídios que já contam com espaços específicos têm apresentado resultados positivos. Em conversas com os apenados nesses presídios ou penitenciárias, nós identificamos que eles estavam bem mais tranquilos, um ambiente muito mais harmônico, e isso contribuía com a tranquilidade no sistema prisional. Esta diretora do presídio do Mato Grosso explica que há regras dentro da ala e a ideia é dar mais dignidade ao preso homossexual. Fez alguma coisa errada, ele está pagando o seu crime? Sim, mas tem que ter dignidade humana do cumprimento de pena. A pena é individualizada.
Então, é isso que a gente quer mostrar para a sociedade, é a ressocialização. O conselheiro Guilherme Calmon, do CNJ, afirma que o Conselho recebeu várias informações sobre o que tem ocorrido nos presídios onde não existem alas específicas e há casos sérios de violação dos direitos humanos envolvendo detentos homossexuais. Agora, o CNJ começa a pensar no que pode ser feito para resolver a questão. O CNJ agora, nesse momento, passa a ter o início de todo um levantamento de dados, né, de estatísticas, até mesmo esses casos, né, dos 4 estados que vêm realizando esse tipo de medida para, com base em estudos, levantamentos, possa ser adotada uma posição oficial e, quem sabe, haver uma recomendação específica para esse assunto. E o CNJ em Ação fica por aqui. Temos um encontro marcado no próximo programa. Até lá!